Quando orares, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nossa saudação ao vereador Tiquinho, está ali, a Billy Graham, que é o irmão da comunidade evangélica batista, bem-vindo à nossa casa. A todos os irmãos e irmãs aqui presentes, a OBS responsável dessa noite, não é coincidência, é providência tudo, né? Vocês não sabem como o meu coração está vibrando de alegria nesta noite. Vibrando por ver o sorriso, a alegria de cada um de vocês que veio celebrar a Eucaristia. A Eucaristia que nos une. A mesma Eucaristia que todos os dias eu celebro lá em Roma é celebrada aqui. É isso que nos une. É a comunhão por meio da liturgia da igreja, por meio também das orações que eu tenho certeza que todos os dias vocês fazem por mim e que eu faço também por vocês. Não garanto o nome, porque vocês estão fazendo por mim e eu precisando aqui, não precisa lembrar o nome, mas as intenções estão sempre no meu coração. A liturgia de hoje nos fala disso, da força da oração. Na primeira leitura nós encontramos o profeta Elias, um profeta grandioso do Antigo Testamento, tão grandioso que esperavam que ele fosse retornar antes que o Messias viesse. Tanto é que João Batista era chamado de o novo Elias. E uma das perguntas que foram feitas a Jesus era se ele era o Messias, se ele era Elias, ou deveríamos esperar que outro viesse. Então Elias é grandioso. Mas por que Elias é uma figura tão grandiosa na Sagrada Escritura? Com certeza não é por mérito de Elias. É porque Deus escolheu Elias para manifestar o seu poder no meio do povo. Isso é importante nós termos consciência. Elias sabia disso. Elias sabia que ele sozinho não era capaz de fazer nada. Em um mundo que nós vivemos de tantas vaidades, onde nós muitas vezes caímos na tentação de querermos aparecer e tirar muitas vezes Deus de lado e achar que os nossos méritos são capazes de nos justificar, nós podemos cair na grande tentação de achar que nós somos deuses. Mas nós não somos deuses. Nós somos feitos de terra. Nós somos feitos de barro. E se nós não acreditarmos em Deus, se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, esse barro frágil que somos nós vai apodrecer no cemitério. Mas quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, nós confiamos, como Elias confiou, nós temos a esperança e a certeza
que Deus não nos abandona, nem diante da morte. Por isso, aos irmãos e irmãs que estão aqui celebrando 7º dia, 30º dia, um ano, celebrando seus entes queridos falecidos, não deixe a tristeza tomar conta do coração, porque Deus jamais abandona aqueles que Ele ama. E Deus nos ama com um carinho todo especial. E falar de oração e falar também de morte tem uma ligação importante. Qual é o sentido de rezar uma missa pelo falecido? Já morreu. Qual é o sentido de rezar o texto por um falecido? Para quê? Não vai mudar nada. Parece um pouco lógico isso, né? Não tem necessidade. Algumas pessoas pensam isso, mas estão equivocadas. A nossa oração contribui no processo de aproximação daqueles que morreram de Deus, sobretudo para as almas que estão no purgatório. Por isso nós temos que rezar pelos falecidos, ao invés de ter medo. Sobretudo as crianças. Tomara que os adultos não tenham, né? É muito feio um adulto ter medo disso. Mas as crianças. Ensine as crianças que ao invés de ter medo dos falecidos, devem rezar. Ensine as crianças a rezarem pelas almas. Se você que está aqui tem medo de falecido, não vai nem no velório, comece a rezar pelas almas, que esse medo vai embora. Porque vocês sabem qual é o contrário da fé? Não é o ateísmo, é o medo. O medo é o contrário da fé. Por isso nós temos que combater o medo por meio da fé, da oração. Rezarmos incessantemente, até por aqueles que já se foram neste mundo. E acreditar que a nossa oração é capaz não de levar a pessoa para o céu. Não, que nós não somos capazes de levar ninguém para o céu, mas de aproximar a pessoa de Deus. Porque é Deus que nos resgata para o céu. É Deus, em sua misericórdia, que nos salva dessa condição de somente pó. Nós nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho, nós encontramos Jesus ensinando os discípulos a rezar. O Evangelho de hoje é tirado do relato segundo Mateus. Eu gosto mais daquele relato que os discípulos pedem a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Que pedido bonito! Vamos pedir juntos? Mestre, ensina-nos a rezar. Gente, quem pede para que alguém ensine alguma coisa é quem? Uma criança. Diante de Deus, nós temos que nos colocar como crianças. Por isso que Jesus disse que o reino do céu é das crianças. E Jesus ensina aos seus discípulos a rezar. Primeiro ele faz uma repreensão. Cuidado com as palavras. Porque as palavras podem ser bonitas, mas se não brotarem no coração, vale de quê? Nada. Eu posso fazer um discurso belíssimo, mas se não vem do coração, não vale nada. Eu posso fazer uma oração conjugando todos os verbos corretamente, tudo ok, mas se não vem do coração, não vale nada, porque um ateu também é capaz de fazer isso. Um ateu também é capaz de repetir palavras. Um ateu também é capaz de repetir um rito. E ateu muitas vezes melhor do que nós. Mas qual é a diferença nossa? Porque nós não repetimos palavras. Nós conversamos com a pessoa. Nós conversamos com quem? Com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Não é uma conversa com um amigo imaginário, não, como os meninos têm. É uma conversa com uma pessoa real. Deus. E quando eu vou conversar com uma pessoa, eu faço o que primeiro? Eu me preparo, né? Eu vou conversar com a pessoa, olha, eu vou precisar conversar hoje com. Eu fui lá visitar o Marcos para conversar com ele. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Muitas vezes a nossa oração é muito da boca para fora. Eu tenho que fazer. Acorda de manhã, fica assim, eu não sei se está fazendo
pai ou passando um pano no rosto, né? E tem gente que nem isso faz. Algumas pessoas dizem, alguns vão dormir com um bode e acordam com um cavalo, porque não reza. Precisa rezar. Quando nós vamos dormir, fazer a nossa oração, quando nós acordamos, fazer a nossa oração, quando nós vamos ter algum empenho, alguma coisa a fazer, algum compromisso, é preciso rezar. É preciso rezar também agradecendo a Deus. É preciso sempre conversar com essa pessoa que nós amamos e que nos ama, que é Deus. Nós não podemos deixar Deus de lado. Quando nós gostamos de uma pessoa, nós falamos com ela todos os dias. Nós temos que falar com Deus todos os dias. Mas não é falar assim, opa, tudo bem? Não é falar só assim. É sentar e contar um caso. E contar uma história para Deus. E contar como foi o dia. E contar as angústias do coração. Porque Ele nos entende. Porque Ele nos acolhe. Mas muitas vezes nós não temos tempo para fazer isso. Para conversar com Deus. Para ter um diálogo com Ele. Jesus ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso. É um projeto de vida para nós. Não é só uma oração. É um projeto de vida. Pai Nosso que estás nos céus. É uma profissão de fé. Deus é Pai e está nos céus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quantas pessoas falam isso da boca para fora? Quando sai da igreja da oração, não santifica o nome de Deus com a vida. E muitas vezes toma o nome de Deus até em vão. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Algumas pessoas falam até assa na terra como no céu. Está vendo? Pode assar aqui direitinho para fazer no céu. Assim na terra como no céu. Olha que responsabilidade tremenda. Assim na terra como no céu. Nós estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, para irmos para o céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa parte tem dois sentidos. O pão, que é o alimento, que nós muitas vezes nem agradecemos a Deus, né? Porque nós pensamos que o pão que vem para a nossa mesa é fruto só do Pix que nós fazemos. Não é fruto só do Pix. Não é só do Pix. É fruto também da graça de Deus. Nós temos que agradecer. Perdoai-nos as nossas ofensas. E essa parte a gente faz com alegria, né? Não é ênfase. A gente chega a suspirar. Perdoai-nos as nossas ofensas. Aí fala, bem aqui. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma responsabilidade. Perdoar. Perdoar é difícil, né, meus irmãos? Não é fácil, não. Tanto é que Jesus, no final da oração, chama a atenção para qual parte? O pão? O nome santificado? Não, ele chama a atenção para o perdão, porque ele sabe que é fácil. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é a maior oração que nós podemos fazer. Tanto é que Jesus diz: se alguém tiver uma dívida com o irmão, tiver alguma coisa, alguma questão com o irmão, antes de colocar a oferta no altar, faz o quê? Dá o tiro do irmão. Aproveita que ele está dentro da igreja e acaba com isso. Fala isso. Faz uma oração ao irmão, vai lá e reconcilia com o perdão. É a maior oração que nós podemos fazer. E não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. O perdão não é uma coisa simples. Porque o perdão deve encontrar no coração. Porque o perdão exige de nós uma iniciativa. Não é só repetir uma palavra. Porque repetir palavras é fácil. Ser católico para repetir palavras é uma moleza. Muito fácil. Qualquer ateu faz isso muito bem.
Agora, perdoar não é simples. Porque perdoar é dar ao outro aquilo que o outro nem merece. E tem muitas pessoas que não merecem nosso perdão. Não merecem. Mas nós não perdoamos porque não merecemos. Sabe por quê? Porque nós sabemos muito bem que é não merecer o perdão. Olha isso. Se Jesus tivesse olhado para o nosso merecimento, ele tinha morrido na cruz? Não. Ele tinha se encarnado? Não. Então nós não perdoamos porque nós achamos que o outro merece. Nós perdoamos porque é um dever nosso como cristão. É algo que está no nosso sangue, na nossa essência. É difícil, mas nós vamos fazer isso. Mas perdoar também não é um reino encantado. Tem pessoas que pensam que perdoar o outro é voltar a jogar tudo juntos, a voltar a ir à casa, adicionar o WhatsApp, se tornar um best friend, um grande amigo. Não é assim. Perdoar muitas vezes é dar um bom dia. Perdoar muitas vezes é chegar no posto de saúde, a sua colega está lá, o seu irmão, o seu colega, falar bom dia. Perdoar muitas vezes é ser educado, porque não tem coisa pior que a pessoa mal educada. É triste. E não tem coisa pior que a indiferença, porque é você matar a pessoa mesmo. É você ver a pessoa conversando e passar por ela direto sem falar nada. É pior do que nessa cultura lá do cemitério, porque lá o defunto não mexe. Lá você sabe que morreu mesmo. Ser indiferente é ter sangue das mãos. Se eu sou indiferente com o meu irmão, com a minha irmã, seja quem seja, eu tenho sangue nas minhas mãos. Porque a indiferença gera morte. É possível ser diferente e rezar o Pai Nosso da missa? Não. Falar, padre, mas está muito difícil esse negócio. Eu vou para fora dessa barra, que esse cara está muito difícil. Eu pensei que era só ir à igreja, participar da missa lá, repetir as palavras, sentar e abençoar e voltar para casa e acabou. Vocês querem fácil. Tem muita gente que faz isso. Só que eu acho que isso não é uma conversa com Deus. A conversa de Deus é a sinceridade de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, para que a nossa oração chegue ao coração de Deus, para que a nossa oração não seja uma repetição de palavras, mas que seja sim uma atitude de mudança de vida, e que por meio da nossa oração nós possamos converter o mundo, não por meio da repetição de palavras. Porque de discurso bonito o mundo está cheio, mas de oração sincera nós estamos em escassez. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado. No instante de silêncio, vamos guardar as palavras do Evangelho.